estádio e está reunindo energias de novo para tocar o projeto para frente, mas o projeto do entorno, do distrito do futebol, da cidade do Flamengo. Eu acho que eles ambicionam sim isso, e o Flamengo é capaz de fazer um super projeto ali. O que eu soube é que já tem, parece que 2 nomes ali selecionados, e que o Flamengo vai levar isso para o seu Conselho Deliberativo para aprovar esse... Estádio do Flamengo. Todos os bastidores, a que pé está essa situação, vocês vão acompanhar aqui agora nesse react, tá? Créditos ao Paparazzo Rubro-Negro. Mas antes, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo do vídeo escrito inscrever. Você clica nele, se inscreve, é só no sino, deixa o like, vai lá no Papa, se inscreve também, porque tá riquíssimo o debate sobre o estádio do Flamengo. Ele passou algumas informações aqui, o deputado federal Pedro Paulo, o Papa perguntou, contaminação de terreno, tá contaminado, não tá contaminado o terreno do gasômetro, vai ser no gasômetro, tem outras possibilidades, como vai ser esse modelo de negócio. O Flamengo parece que tá contratando aí gente para ajudar a tocar o negócio. Rapaz, muita coisa ele passou aqui, tá riquíssimo esse debate, né, essa entrevista, né, esse pô de papo aí, né, com o Pedro Paulo, beleza? Então acompanha até o final, que tá bem bacana. Vai sair esse estádio ou não vai, galera? Vamos ver aqui, vamos assistir aqui. Você sente a intenção do Flamengo real de construir esse estádio? Ou muitos torcedores vêm e falam assim, é só porque o Flamengo foi eliminado da Libertadores, estão querendo falar disso? Eu percebo que essa raiva aconteceu por causa desse problema da interdição do Maracanã, e o Flamengo e todos viram a necessidade real dessa construção desse estádio agora. Tipo, caramba, olha aí, mais uma vez estamos na M e precisamos de um estádio. Não, eu percebo isso muito mais dessa forma do que, tipo assim, vamos fazer uma cortina de fumaça. Eu queria ouvir de você. Se você acha que isso vai acontecer, eu acho que vai. Conheço o Landim. O Landim é um cara que ele vai até o fim. Eu acho que ele vai querer ter o Maracanã junto com o Fluminense e mais um estádio. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Segundo, se você sabe realmente, é para 110 ou 120 mil pessoas. Tem até uma pergunta aqui do Nick FS. Se fizer, passa bem feito, 120 mil pessoas. Na verdade, é um comentário. Arquibancada vertical, verdadeiro paredão de concreto, perto do campo e acústica infernal. Aí eu pergunto, tem alguma perspectiva já, né? E não pode fazer o estádio Galo Cego, né? Que o do Galo lá... Assim, Gabriel, primeiro, isso não está surgindo porque o Flamengo saiu da Libertadores. Aliás, quando nós naquele dia da inauguração do museu, que a gente acelerou um pouco essa conversa, o Flamengo ainda estava na Libertadores. Então, não é uma coisa, eu acho que não tem a ver com a outra. Eu acho que por que ficou um pouco na gaveta essa história durante o período, e eu sempre fui muito cobrado por isso, porque falo muito desse tema. Eu acredito que o Flamengo tinha assim, 2 questões. Primeiro, a transição de governo, né? Ver um pouco quem estava chegando e tal. Acho que isso, de alguma forma, esfriou um pouco essa discussão. E segundo, o Flamengo estava com uma estratégia muito clara ali na renovação da concessão, na licitação do Maracanã, né? E que está se arrastando já há algum tempo. Por exemplo, hoje a gente viu aí nos jornais o TCU devolvendo um pouco o edital de licitação para o governo do Estado com uma série de recomendações. Então o Flamengo estava muito concentrado nesses projetos, e eu acho que ele, de alguma forma, entendeu que uma coisa podia atrapalhar a outra. Então, eu acredito que foram esses os motivos um pouco que ficou o projeto andando um pouco de lado. Mas eu acho que agora, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo não só ele acredita e sabe da necessidade do estádio e está reunindo energias de novo para tocar o projeto para frente, mas o projeto do entorno, do distrito do futebol, da cidade do Flamengo. Eu acho que eles ambicionam sim isso, e o Flamengo é capaz de fazer um super projeto ali. A gente fica vendo aqui no chat, não, isso aqui é sonho. A gente, quando falou que ia derrubar a perimetral e fazer o Porto Maravilha, as pessoas, não, isso é impossível. Então, eu acho que todo grande projeto assusta, as pessoas acham que não vai acontecer, então, mas eu tenho absoluta convicção que isso é possível. A segunda pergunta que você me fez, tamanho do estádio.
Eu acredito que também não faz sentido a gente fazer um novo estádio só com a mesma capacidade do Maracanã. Até porque tem uma outra vantagem que é o Flamengo ter o estádio, que é você construir um estádio mais moderno, verticalizado, você tem uma questão de ganho de custo para o Flamengo, que é muito importante. Abrir e fechar o Maracanã custa pelo menos uns R$800 mil, segundo os dados que a própria diretoria sempre fala para a gente, sem contar os custos de energia e água. Tá? Então, assim, o Maracanã, pela sua extensão, toda a mobilização de onde ele está localizado, é muito caro. Então, ali no gasômetro, num lugar absolutamente favorável do ponto de vista do transporte, num projeto bem feito do ponto de vista da verticalização, com menos entradas, com custos menores que tem o Maracanã, eu acredito que é possível você fazer um estádio maior, porque isso vai significar... a gente não tem dúvida que o Flamengo tem capacidade de colocar 80, 100 mil pessoas. Né? Nessa média que ele coloca de 50 a 60, eu não tenho nenhuma dúvida que ele pode passar para uma média de 80 a 100. Agora, vai depender um pouco também dessa estruturação desse projeto financeiro, essa equação econômico-financeira e de engenharia que o Flamengo montará para o novo estádio. Mas eu, particularmente, eu sou um economista, não sou engenheiro. Eu acho que é plenamente possível um projeto com uma maior capacidade e acredito que seja algo em torno de 100 mil torcedores. Falaram até 110, né, mas pelo menos 100 mil, né? Ô, Pedro, deixa eu te perguntar. Você falou de uma pessoa que represente o Flamengo nesse projeto, um executivo. Esse cara não seria você, porque você está muito inteirado, né? Mas esse cara não seria você, né? Não, porque cada um tem que ter o seu papel. O meu papel é de agente político, né? Como deputado federal, é um pouco de ser um facilitador. De amor pelo Flamengo, né? Exato, amor pelo Flamengo e facilitar, ajudar, juntar, pegar no braço aqui, vamos na prefeitura, pegar aqui o time. Então tem que ser um cara especialista. Estão até falando aí, falaram do nome aí do Alexandre Vrobel, que foi vice-presidente de patrimônio do Flamengo. Tem que ser um cara talvez especialista nessa área, é isso? Conheço o Vrobel, é muito competente. Eu acho que o que o Flamengo escolher, e essa decisão é uma decisão do Flamengo, da diretoria. O que eu soube é que já tem, parece que 1, 2 nomes ali selecionados e que o Flamengo vai levar isso para o seu conselho deliberativo para aprovar esse nome. Mas a decisão está tomada de ter um executivo com 100% do seu tempo dedicado a esse projeto. Eu acho que isso é um enorme avanço. E por que também eu chamei a atenção para isso iniciar logo? E por que essa coisa também está ganhando tração, Gabriel? Porque é o seguinte, a gente vai ter uma janela de oportunidade agora. A Prefeitura vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de ampliação do Porto Maravilha. O que é isso? O Porto Maravilha é aquele projeto que a gente fez lá atrás na Prefeitura, de revitalização da região portuária e tal. Aquilo ali tem um perímetro determinado, uma área determinada. Todo mundo criticou quando começaram a bombardear lá e tal. Agora estão vendo que está ficando... Abraçaram a perimetral, não tem que derrubar e tal. O Eduardo foi lá e explodiu aquele negócio e falou: ai meu Deus, o trânsito. Depois, quando ficou pronto, as pessoas viram, aí virou 100% de aprovação do projeto. Então, assim, a Prefeitura pretende estender o perímetro do Porto Maravilha na direção de São Cristóvão. Então, vai encaminhar um projeto para a Câmara Municipal. E essa é uma janela para que nós possamos fazer as mudanças urbanísticas legais na legislação urbana para que possa viabilizar o terreno do gasômetro para o estádio do Flamengo. Acho que vamos aproveitar o que eu tenho falado para eles, vamos aproveitar agora, vamos lá no prefeito, fazer as reuniões com a Secretaria de Urbanismo, com o Caixa, adiantar isso, porque essa janela vai abrir. E quando ela fecha, imagina você mandar um projeto exclusivo para o Flamengo, tá? É toda uma discussão. Você aprovar um projeto no parlamento não é simples, então não vamos perder essa oportunidade. Então, por esse motivo também, esse processo está se acelerando. A gente tem outras questões para a gente falar. Eu vou responder um superchat que tentaram mandar aqui. Ele falou que não conseguiu, mas mandou a mensagem. Por que o Flamengo não tenta fazer o estádio ali onde é o assador, no aterro do Flamengo? Eu vou responder, não precisa nem você responder. Pô, você tirar a vista daqueles prédios todos ali, nunca que isso vai para... Não existe, tá, gente? É como se você pegasse e falasse, vou construir um estádio ali na Avenida Atlântica, tá?
Então, você não pode ter nenhuma estrutura alta ali, eu já respondo, e claro que o Pedro Paulo vai concordar com o que eu estou falando. Não, para você, por exemplo, antes desse projeto que está avançando agora na Prefeitura de revitalização ali do espaço da Gávea, tiveram vários projetos. Quem acompanha um pouco essa história sabe. Teve projeto do Shopping do Flamengo, famoso na década de 90. Sempre teve um desejo do Flamengo de ajeitar ali aquele espaço e sempre esbarrou, por exemplo, na legislação urbana, na AMA Leblon. Impacto de vizinhança, a contrariedade ali das associações de moradores. Então, quando você faz um projeto numa área muito adensada, né, sempre você tem... às vezes uma oposição mais aguerrida, mais organizada. Por exemplo, agora a gente está fazendo um super projeto de revitalização do Jardim de Alá, que é incrível. O problema tem, obviamente, democracia é isso, tem gente que é contra, às vezes uma maioria que é a favor, e não tem jeito, a gente tem que ali dialogar, mostrar, fazer. Por isso que esses projetos de mudança urbana prevêem audiências públicas, né? Todo o processo de transparência aí para que você possa viabilizar esse projeto. Democracia dá trabalho, Gabriel, não é simples não. Não, dá trabalho, e quando você tem ali, por exemplo, a Lagoa... E é bom que dê. Você tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem a Aterro do Flamengo. Então, são situações que eu já nem imagino mais o Flamengo buscando. Então, por exemplo, eu acho que hoje a gente tem aí o gasômetro, é certeza que é o foco, né? Eu já escutar você falar, me falaram de Duque de Caxias, mas há um problema de localização para ir e voltar, transporte. Falaram de Deodoro também. Eu ia te perguntar, depois eu vou te fazer uma pergunta específica do gasômetro, mas localização dos terrenos. O Flamengo já definiu o que é o terreno, já está caminhando para o projeto, definiu um executivo, mas ainda existe um estudo de tipo, se não der, vamos para outro, ou já definiu mesmo, esquece os outros? Olha, todo projeto eu acredito que tem que ter um plano... Falaram do Parque Olímpico aí também, mas... um plano A e um plano B. O plano A, né, sempre foi... Quer dizer, não foi sempre o gasômetro. Eu me lembro que eu acho que no início do ano passado, se eu não me engano, eu tive com o Landinho, uma reunião, ele, o prefeito e o Reinaldo. A gente chegou até a apresentar para ele a ideia de Deodoro, né, como uma área possível para fazer, uma área ali do Exército, e a prefeitura se colocou à disposição, aí depois eles também trouxeram a ideia, e vieram com a ideia do gasômetro, e a gente não rejeitou. Mas hoje o plano A é o gasômetro. Eu não acredito que tenha ainda voltou essa ideia de ter um plano B em Deodoro. Eu acho que a gente tem que trabalhar o gasômetro ali como projeto principal. Primeiro, olhar se tem quais são as condições, o que se precisa, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Então, já que você está falando isso, eu vou para a minha próxima pergunta, que é até do meu amigo Deco SRN, que faz o programa comigo lá, o Tropa. O Júlio também perguntou sobre isso, Júlio Miguel Neto, que era uma pergunta sobre a questão do terreno, da descontaminação do terreno. Você tem alguma informação com relação a isso? Sim, não é nada demais. Tem muita fantasia, muito fake news nessa história. A descontaminação ali é uma besteira. Esse não é nem de longe um problema significativo. Você tem ideia de tempo, por exemplo, de descontaminação? Seria grande? Não, é irrelevante. É irrelevante. É irrelevante. Zero de problema isso. Tá. E, cara, vamos lá. O tempo para isso tudo acontecer, que você possa imaginar, por exemplo, o Flamengo hoje fazer um executivo para cuidar disso tudo. Desculpa ter tantas perguntas, Pedro, e agradeço a sua prontidão de estar com a gente. Nada que isso. É muito legal. Eu falei que ia ser um papo rápido, mas vamos tentar fazer o mais rápido. Cara, quanto tempo você acha que isso pode acontecer? Né? E até porque o Flamengo já deu foco total aí no Maracanã, está tentando resolver a questão do Maracanã, mas tem aí também essa necessidade, com esse problema hoje da interdição do Maracanã, de você não ter novos episódios desse de você perder o estádio, ficar sem ter como jogar. Você acha que demoraria o quê para construir isso? Vai depender também se vai ser uma cidade do Flamengo, se vai ser só um estádio. Tem várias variáveis, vamos dizer assim. Sim.
Gabriel, assim, o primeiro passo é ter um projeto mais concreto, né, no papel. Eu acho que isso depende um pouco também da energia que o Flamengo coloca nisso, porque fazer um projeto desse requer investimento, né? Você tem que contratar arquiteto, tem que contratar urbanista, você tem que contratar financista, tem uma série de profissionais que você tem que juntar uma equipe para fazer um projeto desse. Mas um projeto desse no universo privado, se fosse público, eu te falava, demora um pouco mais. Mas no universo privado, é possível que 2 meses você consegue colocar esse projeto num ponto que ele possa começar a andar, entendeu? Aprovar uma proposta dessa legislativa também depende da energia e da prioridade que se coloca, mas é também algo de 2, 3 meses, entendeu? Então, assim, é um projeto, vou fazer um projeto só do estádio, vou fazer um projeto de um distrito, isso requer um tempo maior também. Então, assim, é difícil você precisar para quando um projeto desse possa sair do papel, porque na cabeça das pessoas fica assim, como é que a máquina vai estar, né? A britadeira vai estar lá iniciando, a placa aqui, iniciou o projeto. É difícil você precisar, porque nós estamos numa fase tão inicial e tem tantas variáveis, mas eu diria o seguinte, olha, para você começar a desenhar um primeiro bom projeto, 2, 3 meses, eu acho que é bem... Para iniciar o projeto, aí depois de mais, aí tem gente que vai aparecer para embargar, sempre tem essas coisas, né? Sim, mas é um projeto, não é um projeto que sai do papel num prazo de 1 ano e meio, entendeu? É uma coisa muito grande, o investimento, buscar patrocinador, você ter ali as reuniões com a Caixa, as aprovações. Sabe o que o Gustavo Oliveira falou? Você sabe o que o Gustavo Oliveira me falou? Para quem não sabe, é o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Sim, conheço, claro. O Gustavo Oliveira falou, Papa, do dia que tiver o projeto pronto e aprovado, 4 anos. Acho que também tudo não, isso. Ele dá um prazo para ficar, para não ter cobrança também que seja antes. Sim. Mas é algo que pode ser demorado. Olha, o Nick FS falou que é o seguinte, tem lei estadual que prevê área popular em estádio. Por isso tem que ser de 120 mil pessoas, querendo que tenha aí uma área popular. Quero agradecer aí o Marco Aurélio Alves Amaro, que se tornou membro aí do canal. Aí eu vou te perguntar, que o pessoal está falando de SAF não e tudo mais. Você foi um dos responsáveis aí, você e o Rodrigo Maia, pela questão do Clube Empresa. Hoje, né, temos algumas dando certo, outras não. A do Vasco passa por alguns problemas, mas aí não é por questão de vocês, aí talvez por problemas que poderiam acontecer e eram previstos. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar o seguinte, como isso pode ajudar o Flamengo? Dizem que o Flamengo está estudando essa questão de vender parte ou prometer da renda, das vendas do local, hotelaria, não sei, fazer todo um conjunto de comissão para a Caixa, para ter o terreno. Travou ali, mas ele queria vender parte do clube, 30%, 20%, isso que ele queria dizer mais ou menos. Ou utilizar parte para você construir o estádio. O que você está sabendo, o que você pode falar, o que não, que eu sei que tem parte sigilosa, mas o que você... Vamos lá, Gabriel. Primeiro, a gente precisa fazer um esclarecimento. Eu sou contra o Flamengo se transformar integralmente numa SAF. Tá? A gente já debateu várias vezes isso. Eu acho que o Flamengo não precisa se tornar uma SAF completa. Não precisa. O Flamengo tem tamanho de torcida, hoje tem uma gestão absolutamente competente, profissional. O Flamengo não precisa. É completamente diferente do universo de outros clubes super endividados, pouco profissionais, que não tem torcida, não tem faturamento. Então, deixar claro isso aqui. Agora, isso não prescinde do Flamengo utilizar um mecanismo que trouxe a legislação da SAF para alavancar a receita. Né? Então, por exemplo, uma das questões que eu discuti com a diretoria, por exemplo, você pode criar uma parcela, aproveitando a lei da SAF, para que o Flamengo possa se capitalizar para estar preparado para um grande investimento como o estádio do Flamengo. Né? O Flamengo em 2022, Gabriel, ele faturou algo em torno de 1 bilhão e quase 1 bilhão e 200
milhões de reais. Ele investiu em atletas algo em torno de 230 milhões de reais. Ele é o que mais fatura, o que mais investe em futebol. Então, o Flamengo, para poder entrar num projeto desse, ele precisa dar um salto, ele precisa ter uma capacidade financeira maior do que essa rotina que ele tem, o dia a dia que ele tem, que é excelente e que o destaca de todos os clubes brasileiros, mas ele precisa de um salto, de um fôlego financeiro maior. Então, uma parte, você transformar uma SAF, você pegar ali os seus ativos e você disponibilizar para uma SAF exclusiva para um projeto desse. Um Flamengo pode ser um caminho para você viabilizar um projeto desse tamanho. Então, é isso que também foi uma sugestão que eu dei. O Flamengo também já, obviamente, pensou nessa possibilidade, que é algo que o executivo agora, um executivo que o Flamengo escolher, vai estar pensando nisso. Então, a SAF tem várias questões que precisam aprimorar, Gabriel. Você sabe que teve o projeto que eu apresentei e aprovou na Câmara do Clube Empresa, mas ele foi modificado no Senado, e eu acho que a SAF agora ela vai ter uma nova rodada aí de aprimoramento, e é necessário que se tenha para que você possa abrir mais possibilidades de clubes que não o Flamengo, mas de clubes poderem se transformar em empresas e melhorar, por exemplo, esses problemas que estão acontecendo. A SAF do Botafogo dando certo, mas ela é muito dependente ali, por mais que tenha um ambiente melhorou, está mais profissional, mas ele é muito dependente um pouco do mecena, né, do Testor, né? A SAF do Vasco com mais problemas, a SAF do Cruzeiro indo bem, um super executivo, a coisa indo funcionando ali, e outras SAFs ainda com problemas. Então, eu acho que precisa ser feito ajustes na legislação para que a SAF possa sair dessa fase, porque a primeira rodada da SAF, né, foi para os superendividados, foi a SAF dos desesperados, né, aqueles clubes que estavam completamente inviabilizados. O Flamengo hoje também é uma usina de grandes projetos. Ele tem tamanho, ele tem torcida, ele tem capacidade hoje, tem inteligência hoje dentro do Flamengo, capaz de transformar grandes projetos em realidade. E eu vou te dizer, eu acredito tanto. O pessoal às vezes, o papo é babão. Não, eu não sou babão. Eu só acredito demais no projeto e eu quero muito que o Flamengo construa esse estádio e eu quero ajudar. Todos que puderem trazer um pouco de luz a essa situação, porque eu não posso acreditar que isso seja para fumaça, cortina de fumaça, tal. Eu sei que já aconteceu muitas vezes no Flamengo num momento difícil, mas eu quero acreditar, eu quero ajudar, né? Inclusive, já estou fazendo uma poupança ali. Não poupança não, que a poupança hoje não faz nada, mas eu estou com uma graninha ali que eu estou guardando, já esperando para comprar a cadeira cativa do estádio do Flamengo. Não, Gabriel, só uma última coisa. Tem essa aí. Vai poder ajudar. Agora, só uma última coisa. Vamos de alguma forma aqui, tirar a nossa torcida como flamenguistas, né? Mas eu falando aqui como um político do estado, da cidade, alguém que há muito tempo se dedica e olha o potencial da cidade. Esse estádio, ter um distrito do futebol na cidade do Flamengo, é algo importantíssimo para a cidade. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade turística, é uma cidade que tem uma série de dificuldades, mas a cidade tem muito potencial. Esse projeto não é só importante para o Flamengo, para a nossa torcida. Esse projeto é um projeto também ambicioso para o Rio de Janeiro. Você imagina o filho do acriano, o filho do catarinense, flamenguista, porque a gente tem cidades, às vezes, em cada canto desse Brasil, que 90% da população é flamenguista. O sonho do turismo da família é vir para o Rio de Janeiro para estar num espaço. Olha o potencial econômico de geração de emprego, renda, de revitalização urbana que tem um projeto grandioso como esse. Então, abstendo aqui a nossa torcida, a nossa paixão pelo Flamengo, ele pode ser estratégico também para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim como a gente pensou Olimpíada e criou o Parque Olímpico, o Pan-Americano, assim como a gente pensa... Vai gerar empregos. O Paulo Araújo ficou aí. Durante, depois, é um projeto, a potência desse projeto, ela transcende simplesmente a nossa paixão pelo Flamengo, um projeto também estratégico
Na minha opinião, eu acredito muito nisso, um projeto estratégico para a cidade. Então, deputado federal Pedro Paulo, junto com o Paparazzo aí, explicando a que pé, né, está a situação do estádio do Flamengo. É uma situação, também não acredito que é cortina de fumaça, eu sei, muita gente fala isso, é verdade, mas que já vinha sendo debatido, né, gente, antes do Flamengo ser eliminado, e é uma coisa que a gente tem que seguir falando sim. O torcedor não tem que achar que é cortina de fumaça. Você sabe por quê? Porque a gente tem que cobrar isso. Isso tem que ser falado porque a gente tem que cobrar a diretoria do Flamengo por esse projeto do estádio, porque não dá, gente, pro Flamengo ficar dependendo do Maracanã. Então isso tem que ser falado, tem que ser exposto, gente. Não dá mais. Não dá mais pra gente ficar nessa. Entendeu? Pelo menos na minha opinião, né? Não sei a opinião da galera aí, né? Ele falando, eu gostei bastante que ele falou que o Flamengo já tem os nomes dos executivos pra cuidarem dessa situação, né? Eu não botei o corte todo aqui, senão vai ficar muito grande, pô, pegar o conteúdo todo do cara, o cara já deixa eu fazer o react aqui, né? Quem quiser ver na íntegra tudo, vai lá no canal dele, confira na íntegra o conteúdo. E também ele falou, né, que o presidente da República, o Lula, precisa dar o aval, porque o terreno é da Caixa Econômica, aí o Flamengo já nomeou esse executivo aí, né, pra negociar com a Caixa Econômica, com valor e coisa e tal, e cuidar todas dessas situações. Tomara que saia, né, gente? Tomara que saia. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.